Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira chuvosa em grande parte de Santa Catarina. Estamos chegando com o nosso SCC Meio-Dia. Muito obrigado pela sua companhia. Tudo bem por aí? Tá boa a comida? Já tá à mesa com a família? Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. Quinta-feira. Semana tá passando rápido, né? Amanhã já sextou por aqui, mas hoje o jornal tá muito bom, muito conteúdo para vocês até 1h15 da tarde. Acho que você tá trabalhando demais, Maria Esther. Será, aí você não filha? vê o tempo passar. Você tem que aproveitar mais a vida, Maria Esther. Tem que curtir mais. Vamos lá, minha gente, agradecendo pela sua companhia, você com a gente em toda a Santa Catarina. Obrigado por nos receber aí. E assim a gente vai, trazendo as notícias de todo o estado até 1h15 da tarde na sua companhia. Vamos falar da reforma da Previdência? O grande assunto desta semana aqui em Santa Catarina, regras novas. Olha só, debaixo de muita confusão, pancadaria na Assembleia Legislativa, aprovada a reforma da Previdência. Veja só o tumulto, hein? Enquanto os deputados discutiam e aprovavam o projeto no plenário, do lado de fora, manifestantes promoviam todas essas articulações e esses protestos para tentar impedir a aprovação. Pois bem, e a gente mostra então aqui no SCC Meio-Dia o que muda a partir de agora. Olha, mudanças que vão atingir praticamente todos os servidores públicos estaduais de Santa Catarina com essas novas regras da Previdência, inclusive aqueles que já estão aposentados. Bom, o Cleiton Ramos preparou uma reportagem completa, vai explicar tudo, tintim por tintim. Você confere com a gente. E ainda, a volta da fiscalização, radares de fiscalização de velocidade serão reativados na BR-101. É isso mesmo, depois do presidente Bolsonaro, lá no começo do mandato, dizer que era necessário desligar para que o motorista tivesse prazer em dirigir, agora a decisão é diferente e os radares nas rodovias federais serão religados. E olha, um projeto de Florianópolis agora vai dar auxílio para mulheres que sofreram com a violência doméstica e que estão em abrigos aqui da capital. Elas poderão ganhar um salário mínimo por 6 meses. A ação busca restaurar a autonomia financeira de quem viveu o terror psicológico de não conseguir se sustentar. Eu deixava tudo, né? Bem burra. Aí só sobrou essa casa. Agora ele quer a metade. Ontem o moço da imobiliária veio aqui na Lorete e vai sobrar para a senhora só uns 160. Eu tenho que tirar a minha parte. Aí onde que eu vou comprar casa com esse preço eu nem sei. Já já tem a reportagem completa. E olha, no clima das Olimpíadas, nós vamos bater um papo com a família do medalhista do skate, Pedro Barros, que garantiu a prata para o Brasil. E também vamos falar com outro catarinense que está lá em Tóquio, mas não é competindo não, e sim integrando a equipe de arbitragem de Barra Velha para a maior competição esportiva do mundo, daqui a pouquinho. Estamos no ar, nós ficamos juntos até 1h15 da tarde. Vinte para o meio-dia, apita o árbitro, já está valendo. Maria Esther, a gente já vai começar assim. Deixa eu abrir aqui com a Maria Esther, porque é o seguinte, durante essa noite a gente teve o nosso grande Pedro Barros, levando medalha de prata no skate, o orgulho de Santa Catarina, de Florianópolis. O Pedro, que vive na capital catarinense, tem uma pista de skate na casa dele, não é mesmo? Conhecidíssimo aqui no nosso estado e que levou o nome de Florianópolis, de Santa Catarina, para o mundo. Para o mundo, Fernando. Mas não é só ele. Não é só ele, né? Vários atletas estão fazendo nome e não só quem está competindo não, Fernando. Tem também os árbitros, né? Que muitas vezes ficam ali nos bastidores, analisando na história do VAR, né? Na responsa do VAR. A gente vai falar com um deles, que é o Sálvio Cedres. Ele é árbitro internacional de handebol, é de Barra Velha, mas está em Tóquio, gente. Se agora é o quê? 11h30 da manhã aqui, um pouco mais, 11h40. Lá é 11h40 da noite. E ele está aqui, ó, ao vivo com a gente, se preparou, foi escalado para a arbitragem da semifinal da categoria, acabou de passar por esse jogaço e vai falar dessa emoção de participar das Olimpíadas. Olha que legal. Deixa eu copiar o pessoal da outra lá, que sempre fala boa noite para você aí em Tóquio. Boa noite. Sálvio, seja muito bem-vindo, viu? Primeiramente, obrigada, né? Por estar aí de noite, tarde da noite, depois de uma competição intensa, semifinal do handebol. Conta pra gente a emoção de estar aí do outro lado do mundo, fazendo um trabalho tão importante.
Foi muito emocionante essa semifinal entre Dinamarca e Espanha. Os ânimos se afloraram um pouco, Dinamarca acabou ganhando por 2 gols e mexe com a gente bastante. Realmente foi muito interessante o jogo. E agora o povo fica curioso, né? Uma pergunta que só na redação, quando a gente falou que ia conversar com você, Salvio, o povo disse assim: como é que eles entendem todas as línguas? Porque o árbitro tá ali, ele fala com japonês, dinamarquês, espanhol, brasileiro, inglês, enfim, como é que vocês se comunicam ali? Tem que falar todas as línguas? Não, na verdade a língua oficial aqui é o inglês, né? Todo mundo tem o domínio e a gente se comunica através do inglês com todas as equipes. Todos os jogadores falam inglês também, o nível está bem bom aqui nesse sentido. Como é que foi a preparação, hein, para estar aí? Como é que você se preparou começando aqui em Barra Velha, em Santa Catarina? Então, eu já venho trabalhando com a Federação Internacional há muito tempo, desde 2007. Então, para a gente chegar numa Olimpíada, a gente passa por vários campeonatos mundiais, né? Eu estive em vários locais, vários mundiais durante esses últimos 4 anos. Eu já tinha participado da Olimpíada do Rio de Janeiro. E aí a gente vai fazendo o trabalho e eles vão avaliando quem tem condições de continuar, de seguir. E eu estou entre os 12 delegados técnicos escolhidos para estar aqui na Olimpíada, o único brasileiro. Olha que responsa, hein, Salve? Que orgulho aqui para Santa Catarina, né? A gente tem um nome aí de peso nas Olimpíadas. Agora eu tenho uma pergunta pessoal para fazer, Salve, porque assim, muita gente está dizendo, eu vi no skate a criançada, né, as meninas mais novas, dizendo que os japoneses são muito gente boa. E você que já passou pelo mundo inteiro aí trabalhando, confirma isso? Eles são gente boa mesmo? Realmente eles têm quase que um espírito brasileiro, assim. Eles fazem de tudo para a gente se sentir bem, são muito educados, o tempo todo fazendo reverência, a gente até se acostuma, a gente está o tempo todo também fazendo reverência aqui para tentar manter o mesmo padrão de personalidade. Muito bom. Legal, hein? Muito legal, continua aí, ainda continua? Você tem outros jogos para fazer? Como é que está a tua agenda aí em Tóquio? A ideia é que esse jogo de hoje, como a semifinal foi um prêmio, né, seria o meu último jogo, mas tudo pode acontecer, dependendo das equipes que passem para a final no feminino, pode ser que eu seja chamado para fazer um 3º e 4º, ou mesmo um 1º e 2º. Mas, a princípio, o meu trabalho terminaria hoje. Amanhã eu só tenho observação com os árbitros, eu trabalho também observando os árbitros e editando jogadas para mostrar para eles o que eles acertaram, o que eles erraram, para tentar melhorar a arbitragem. Esse seu trabalho aí, Salve, é de muita responsabilidade, né? Porque a equipe de arbitragem é composta por muitas pessoas, não só quem está na quadra, que é quem a gente fica assistindo, né, quando está em casa, mas quem está ali também analisando o jogo, enfim, qual foi o seu papel nesse jogaço aí, nessa semifinal? Então, dessa vez eu estive trabalhando na mesa, né? Eu controlo o tempo, controlo quem marca os gols, o número do jogador que marcou o gol, todo esse trabalho é feito pela gente. E se eu não estou ali na mesa de controle, né, também acalmando os técnicos para manter um fair play, que é o jogo limpo, né? Se eu não estou ali na mesa, eu estou na parte de trás analisando a arbitragem, como eu falei há pouco, fazendo vídeos, né, cortando vídeos de erros e acertos para trabalhar com com os árbitros no outro dia, para que eles melhorem sempre o nível e a performance deles. Salve, muito obrigada pela sua participação, pelo bate-papo. Orgulho, viu, para Santa Catarina ter um representante aí nas Olimpíadas, né? Na equipe de arbitragem de handebol. Muito obrigada. Prazer foi meu. Sucesso, legal, né, Fernando? Sucesso para você aí. E uma boa noite para você aí em Tóquio. Uma boa noite. Bom dia para vocês. Muito show. A gente nas Olimpíadas também. Daqui a pouco tem Pedro Barros. Familiares do nosso skatista e os amigos em Florianópolis. A festa foi grande nessa noite, hein, Maria Esther? Foi Vibração grande. Total durante a participação do Pedro lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fernando, já é a 3ª medalha, né, do Brasil ali, né? A gente já teve a Raíssa, a gente já teve outros skatistas também conseguindo prata. Prata no skate, ali o Brasil tá se destacando. Barba, mesmo. Cabelo e bigode, Maria Esther. Tá bonito de ver, viu? Mostramos quem é que manda. Mas pro Pedro Barros, era o que faltava, né? Ele já é um atleta que conseguiu medalhas em vários outros campeonatos, já é conhecido no mundo inteiro, mas das Olimpíadas, né? Na estreia, ele precisava garantir e volta aqui pro Brasil, então, com a medalha. Tinha que ser ele, tinha que ser ele.
o grande nome do skate no Brasil, agora também no mundo. Daqui a pouco a gente conversa com o pai dele, hein? Já, o Pedro Barros, como é que tá a vida dele? Como é que foi, né, essa quinta-feira, esse começo de quinta-feira aqui no Brasil, depois da prata? Já você confere tudo. Grande Floripa, o nosso queridinho Pedro Barros, daqui a pouco aqui no SBT. Agora vem comigo, deixa eu falar sobre fiscalização. Você costuma pegar a BR-101? Sim, o trecho aqui de Santa Catarina. Você, motorista, atenção, viu? Os radares serão reativados na BR-101. Há algum tempo, desde o início do governo Bolsonaro, esses equipamentos de fiscalização foram desligados justamente porque, segundo o presidente Bolsonaro, declaração que o presidente trouxe à época, o motorista precisava ter o prazer de voltar a dirigir e, segundo aquela decisão, na época, os radares não interferiam com relação à segurança no trânsito, e sim muitas críticas a esses equipamentos com relação à geração de multas. Agora a decisão é outra, os radares serão religados, então atenção motorista, daqui a pouco eu conto tudo para você. Ainda hoje os detalhes da reforma da Previdência, atenção servidores públicos estaduais de Santa Catarina. Depois de muita confusão aconteceu o que a gente já vinha trazendo aqui no SCC Meio Dia, a aprovação na Assembleia Legislativa do projeto encaminhado pelo governo. Você está vendo comigo as imagens desta quarta-feira, 11 da manhã, 47 minutos, muito tumulto, o que também já era esperado, viu, minha gente? Agora, no momento em que o projeto começou a ser votado em plenário, aí os manifestantes tentaram invadir, não é mesmo, a Assembleia Legislativa, como as imagens mostram. A Polícia Militar teve que agir para impedir, aí foi spray de pimenta, muita confusão. Mesmo assim, o projeto foi aprovado. Eu prometo para você que Cleiton Ramos hoje está trabalhando em um material fantástico para explicar tintim por tintim o que muda na vida do servidor público a partir de agora. E atenção, não é só para quem vai se aposentar, viu? É para quem já está aposentado. Quem, por exemplo, até agora não contribuía com a Previdência, aquele que não contribuía com a Previdência catarinense, passa a contribuir a partir de R$ 1.100. É o que você vai conferir já. Vai mudar a vida de muito servidor público. Eu conto para você em instantes, sai daí não. Vamos lá, porque agora a gente vai conversar com ele, nós vamos trazer, claro, o assunto do dia no esporte é a medalha de Pedro Barros, o que nos dá muito orgulho, que nos enche de alegria, não é mesmo? O Pedro volta e meia está com a gente aqui no SBT, não é mesmo? A gente na casa dele, na pista de skate dele aqui em Florianópolis, e ele é conhecidíssimo no Brasil, no mundo. Como Maria falou anteriormente, faltava a medalha olímpica, porque pela primeira vez o esporte está nas Olimpíadas. É isso mesmo, tá lá, ó, Pedro Barros, medalha de prata no skate park, lá nas Olimpíadas de Tóquio. Eu vou conversar agora com o pai dele, gente, o André Barros, que está na Nicarágua e falou, não, deixa que eu vou dar uma palavrinha com vocês para falar da emoção da família também, né? André, seja bem-vindo aqui ao SCC SBT, você que também está aí longe da gente aqui no Brasil, mas conseguiu um tempinho para falar. Qual que é a emoção do pai nesse momento? Bom dia. Bom dia, pessoal. Na verdade, é como eu estava ouvindo vocês falando aí, a gente tem uma história longa no skate, né? E a Olimpíada era aquele desfecho final. A nossa, ganhar uma medalha foi como poder agora, de uma forma muito mais eficiente, transmitir aquilo que a gente sempre quis transmitir com o skate, né? Que é aquela coisa de um esporte social, de amor, de confraternização, né? De carinho. A missão do skate era ir para a Olimpíada mostrar isso, como vocês puderam ver lá, como as pessoas se abraçam, né? A gente não tem uma rivalidade em campo, a gente tem uma parceria em campo, a gente torce para que cada um tenha a melhor performance, e essa mensagem era muito importante ser transmitida pelo skate dentro da Olimpíada, né? E a medalha foi o desfecho final, porque pro Pedro, se ele não ganhasse a medalha, talvez o Brasil não ia saber quem ele é de verdade, entendeu? Só a galera do skate. Mas agora a gente, né, tem a história dele para ter como legado, principalmente por ser de Florianópolis, né, levar Santa Catarina para esse lugar. O Rio Tavares ali é o berço do skate mundial. A gente teve 3 atletas nossos, acho que é o único bairro do mundo que levou 3 atletas para a Olimpíada, um bairro tão pequeno como esse, mas mostrou que com a ferramenta bem feita, com o uso correto do esporte, você pode mudar até uma cultura num lugar, entendeu? É isso mesmo, e a gente sabe, né, a gente já escutou um pouco da história do Pedro também, André, que ele começou a andar muito novo, né? A gente sabe que você, como pai, também sempre esteve ali incentivando ele. Diz que de fralda ele já subia no skate, é isso mesmo?
Isso, na verdade, com 11 meses ele ganhou o primeiro skate dele, foi quando a gente foi num campeonato de vertical na Praia Mole, isso em 1996. E aí o Léo Caquinho, que é como se fosse o padrinho dele do skate, né? Ele deu para ele de presente um skate e aí ele não largou nunca mais. Olha isso, Fernando, viu só? O negócio não é de ontem, não, né? Já vem de muitos anos, uma construção para conseguir essa medalha aí. E é legal que o pai do Pedro trouxe pra gente, se não fosse a medalha olímpica, talvez, não é mesmo? A grande maioria dos brasileiros não teria a possibilidade de conhecer Pedro Barros, essa lenda do skate, não é mesmo? E a Olimpíada, a medalha proporcionou isso. Agora, como eu falei anteriormente aqui, viu, paizão? Tinha que ser dele, né? Não tinha outro nome a não ser Pedro Barros para trazer a medalha para o Brasil no skate park. Na verdade, assim, eu sempre falei para ele que se tinha alguém que merecia essa medalha mais que ninguém nesse mundo, era ele, porque ele foi percussor dessa modalidade, né? Ele foi o cara que trouxe toda essa nova geração, todas as pessoas que estavam disputando com ele ali, passaram por essa modalidade, porque o Pedro foi uma inspiração para todos eles. A gente sempre teve uma luta muito grande para democratizar o skate, principalmente o skate park. Ele ganhou todos os títulos mundiais que existem, todos os troféus, medalhas, foi invicto, recordes. E, pô, só faltava isso, né? Não tinha como ser diferente. Eu falei para ele, você é o maior merecedor disso. Se for para ser, vai ser. Se não for também, vida continua. E deu certo. E deu certo, né? Ele conseguiu a medalha, então, para fechar aí esse monte de troféu, de premiação, enfim, de competições dele. Agora, só para a gente finalizar aqui, André, agora o skate nas Olimpíadas, né? Como isso está trazendo olhos para o esporte? Enfim, você falou que o Rio Tavares é o berço, né, de muitos atletas, enfim. Como que você acha que vai ser daqui para frente? O que as Olimpíadas vai trazer de bom para o esporte? A melhor coisa que a Olimpíada vai trazer para o esporte, primeiramente, é a quebra do preconceito. Eu sei que existe ainda um paradigma, né? Existe ainda muita gente com preconceito no skate. E, claro, um incentivo maior do governo, né? Tanto os estaduais, federais, municipais. Agora, haverá um interesse muito grande deles em construir pista pública. E essa é o maior propósito da Olimpíada, era justamente para a gente, como brasileiro, de dimensionar isso. Né? Agora, com certeza, já sei que já tem vários projetos, já haviam vários projetos que já eram direcionados porque o skate tinha entrado para a Olimpíada. Agora com a medalha de prata da Raicinha, com a medalha de prata do Kelvin e agora do meu filho, sem dúvida nenhuma, o skate vai ser muito mais acessível para a população brasileira. Muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns aí para o filhão e também para você como pai incentivador, né, do esporte desde sempre. Obrigada, André. Valeu, um beijão. Tchau. Valeu. Muito bom. Pai do nosso Pedro Barros, e é isso, é o pai, né? Nessa semana de pais, é o pai que as nossas famílias precisam, né? Incentivando, ali do lado do filho, vai dar tudo certo, confia. Importantíssimo essa mídia internacional no skate, que sim, não é mesmo, sofre muito preconceito, agora as coisas devem mudar, não é mesmo? Eu lembro, Maria, da dificuldade, quando eu era criança, não ando nada de skate, mas eu me metia lá besta, né? E a gente queria construir uma pista, uma mini ramp no bairro. E a gente saiu atrás de patrocínio, lembro, lá em Uruçanga, e nunca saiu a pistinha. Mas a gente até começou, mas não saiu. Então, gente, e o que significava aquilo? Recreação, as crianças juntas. E agora, quem sabe, com essa figura, não é mesmo, de Florianópolis para o mundo, as coisas comecem a mudar com relação ao skate. Com certeza vão mudar, já estão mudando, né? A gente já escuta, né, falando de pistas que estão vindo por aí, aqui na capital mesmo, né? Já tem projetos aí de novas pistas. E o que vale a gente destacar, Fernando, você chegou a acompanhar mesmo a transmissão ali, o pessoal durante a competição do skate? Vi. Fernando, eu nunca vi, eu acompanho a Olimpíadas desde sempre, eu amo. Eu nunca vi os atletas se abraçando daquele jeito, torcendo um pelo outro. Você viu no skate, é assim. Eles terminam, saem lá da performance, eles saem se abraçando. É lindo de ver. É o esporte aí trazendo reflexos também, né? O skate trazendo reflexos aí para o esporte como um todo. Muito bom, Maria Esther. Tá aí, então, a repercussão da medalha de prata de Pedro Barros, o nosso manezinho em Tóquio, de Florianópolis, do Rio Tavares para o mundo. Você viu? 3 do Rio Tavares, hein? 3? Festa no Rio Tavares. Vem comigo, vamos seguir de informação por aqui. Chegou a hora de falar de reforma da Previdência. Chegou a hora de falar sobre a aposentadoria dos nossos servidores estaduais aqui de Santa Catarina. Teve confusão? Teve. Não seria diferente. Afinal de contas, é um projeto muito importante e que divide opiniões
mas a reforma da Previdência foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa, mas até isso acontecer, não é mesmo? A tarde foi bastante movimentada, bastante intensa. O Cleiton Ramos vai mostrar tudo pra gente e, principalmente, explicar o que muda a partir de agora. Agora está definido, projeto aprovado, o que muda? Como vai ficar a aposentadoria de você, servidor estadual? Presta atenção na reportagem, quero ver no ar. O placar da reforma previdenciária foi tranquilo e favorável para o governo de Santa Catarina. Mas até acontecer a aprovação do projeto, o ambiente foi pesado, carregado de polêmicas e troca de farpas. No lado de fora, alguns servidores tentaram entrar na Assembleia e teve início uma grande confusão. Grades foram arrancadas e a PM usou gás de pimenta para conter os manifestantes. Foram 4 horas de discussão em plenário. E discussão mesmo. Gessé Lopes, deputado do PSL, defendeu que a tramitação escutou todos os lados. Então nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Se vocês querem alguém que não tenha responsabilidade com dinheiro público, vota no PT. Vota no deputado Ivan, que não querem saber se as contas fecham. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Por favor. Não querem saber se as contas fecham. Por favor. Vossa Excelência tem a palavra assegurada, deputado Gessé Lopes. O deputado do PL, Ivan Nates, contrário ao projeto, rebateu. Só queria alertar o deputado Gessé Lopes que ele não está lidando com guri pequeno e gente sem qualquer experiência aqui no parlamento. Que ele meça um pouco suas palavras, porque aqui não é rede social onde ele fala o que quer. Muito obrigado. Eu quero fazer o pedido aqui para que o nobre deputado se contenha no trato civilizado aos deputados. Nós podemos votar contra, divergir, mas ninguém aqui tem o direito de atacar bancadas ou fazer julgamento sobre a conduta de cada parlamentar. A proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar tiveram 29 votos a favor e 8 contrários. Resultado importante, significativo, e essa vitória os catarinenses obtiveram através da sensibilidade dos parlamentares na tarde de hoje. Só 3 estados brasileiros têm isenção superior a um salário mínimo para a contribuição de todos os servidores. Isso demonstra a necessidade e a falência do sistema de previdência pública no Brasil. E é por isso que nós temos que ter coragem de enfrentar isso. E o parlamento fez o seu trabalho. Não é uma reforma contra o servidor, é uma reforma a favor do Estado de Santa Catarina e foi isso que nós votamos aqui hoje. Com a nova reforma, o limite de isenção da cobrança previdenciária de servidores aposentados inativos passa a ser de um salário mínimo. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 6.400. Então, a alíquota de 14% será cobrada a partir de R$ 1.100. Isso atinge mais de 60% dos aposentados e pensionistas e fará com que muitos servidores que hoje não pagam IPREV passem a pagar. Mudanças no tempo de contribuição e nas regras de transição para quem está perto de se aposentar, que terão que trabalhar um tempo a mais do que o previsto antes da reforma. Mudanças nas idades, 65% para homens e 60% para mulheres, com exceção para professores, que diminui 5 anos para cada, e no caso dos policiais civis, 55 anos para homens e mulheres. A pensão por morte teve redução para 60% da remuneração, com possibilidade de mais 10% por dependente. Antes era 100%. A economia, que o governo estimava que seria de 26%, já caiu para 21%, o que significa 7 bilhões a menos do que o esperado e proposto pelo governo. E nós vamos continuar repercutindo a reforma da Previdência que foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Nós estamos em contato com o Marcelo Panosso Mendonça, ele que é presidente do IPREV aqui no estado. O senhor acompanhou ontem a votação, né? Mais ou menos, a gente já tinha essa previsão que a reforma seria aprovada na Assembleia e a partir de agora, presidente, né, falando diretamente até sobre os números, né, o que vai ser economizado nos cofres públicos aqui de Santa Catarina. O que o senhor pode adiantar para a gente? Bem-vindo aqui no SCC Meio Dia. Muito obrigado, Cleiton. Bom dia. O desafio continua, né? Acho que foi uma vitória importante, né, do governo.
da sociedade catarinense, do próprio servidor público, que tem agora alinhado, tem uma expectativa mais concreta de recebimento do seu benefício futuro de aposentadoria e pensão. O desafio continua porque, apesar de nós reduzirmos em torno de 20% o déficit atuarial e também o comprometimento do Tesouro com a cobertura da insuficiência, ainda teremos que equalizar esse saldo. Então, este saldo ainda restante aí de 100 bilhões ainda, que está sendo calculado agora em função do texto final, isso terá que ser amortizado ainda ao longo de 35 anos. Então, o desafio continua porque ainda teremos que buscar outras alternativas para amenizar esse déficit. Para aquele servidor, até teve manifestação ontem, o senhor teve a oportunidade de acompanhar, o clima ficou quente lá no lado de fora. Aquele servidor que a partir de agora vai ter que pagar alíquota, aquele que ganha a partir de 1.100, que se mostrou contrário esse projeto. Então, gostaria que diretamente o senhor se dirigisse também a esse servidor a partir de agora. Sim, é uma alíquota que, naturalmente, todos os estados da federação que fizeram a reforma foi implementada em cima dentro do limite de isenção que variou entre os estados entre 1 e 3 salários mínimos. O estado aqui, pela condição mais difícil da Previdência em relação à cobertura dessa insuficiência, se optou em oferecer essa isenção até um salário mínimo, que, diga-se de passagem, aí, são muito poucos servidores que ganham um salário mínimo. Hoje, a média é em torno de R$7 mil, hoje o benefício médio, né? Então, óbvio que vai ter uma tributação, mas é para o bem coletivo, né? A gente viu algumas manifestações mais acaloradas, com todo respeito, né? Aqueles que são contrários, né? Mas é natural que dentro de um regime de repartição simples, onde as pessoas que estão trabalhando devam pagar os aposentados, todos devam contribuir de uma forma mais equânime para que aquele que se aposente tenha a garantia de estar recebendo esse benefício no futuro. A PEC será promulgada pelo presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal. O PLC segue para a sanção do governador Carlos Moisés. Agora, 12:03, projeto importante para a economia de Santa Catarina. Mexe com o servidor público, com a aposentadoria daquele que já está, não é mesmo, inativo. E isso é um processo delicadíssimo, aliás, um dos pontos, não é mesmo, em que a reforma deveria ter dado uma atenção maior é com relação à contribuição daqueles que estão inativos. Antes, para que o cidadão começasse a contribuir, a margem era de R$ 6.400, agora passou para R$ 1.100. 14%. Isso vai impactar diretamente cerca de 60% dos servidores que já estão aposentados, e isso vai significar menos dinheiro para essas pessoas, não é mesmo? Estão aposentadas, muitas vezes sem outras fontes de renda. Eu quero frisar para você aqui o que muda a partir de agora, como fica a aposentadoria dos servidores, mas ainda assim deixar aqui a opinião de que é um projeto extremamente importante para a vida financeira do governo catarinense, para os catarinenses. Quando a gente fala de reforma da Previdência dos servidores, parece o seguinte: não, isso aí é para servidor público, quem passou no concurso, eu não quero nem saber. 70 mil pessoas lá, que trabalham para o governo, eu pago os meus impostos, eu quero a minha aposentadoria, isso não me atinge. Não, muito pelo contrário. Sabe por quê? O governo do estado já estava, ou já está, a reforma foi aprovada agora, com um déficit mensal de 400 milhões de reais, algo em torno de 6 bi por ano. O que significa isso, Fernando Machado? É dinheiro que sai do cofre do governo para pagar aposentado. Então o governo tira do cofre destinado a 7 milhões de pessoas, cofre que é para benfeitorias, melhorar a qualidade de vida, infraestrutura de 7 milhões de catarinenses, tira todos os anos 6 bi, 400 milhões por mês para pagar um grupo de 70 mil pessoas. E esse dinheiro que sai do cofre do governo, esse déficit da Previdência, deixa de ser aplicado em saúde, em educação e até mesmo, não é mesmo? A gente tem que falar da situação envolvendo em alguns anos
em alguns anos, o governo poderia perder a capacidade de pagar os futuros aposentados. Menos contribuição, mais aposentados, e o governo não teria condições de bancar a aposentadoria de quem está trabalhando hoje e que daqui 5, 10 anos vai querer receber o seu por tantos anos de contribuição. Então, a reforma da Previdência ela é importante, daqui a alguns anos ela vai acontecer novamente e assim vai, porque as coisas vão mudando, a inflação vem chegando e para ajeitar as contas da Previdência é necessário promover mudanças. Vamos aqui ao que mudou. O limite de isenção da cobrança previdenciária de servidores aposentados inativos passa a ser de um salário mínimo. É o que eu acabei de trazer para vocês. Antes passava a pagar 14% de contribuição àquele aposentado que recebe mais de 6.400. Recebia, né? Agora não, mudou. R$ 1.100 já começa a pagar 14%, ok? O que significa aí 60% dos aposentados e pensionistas do Estado que vão começar a pagar essa alíquota. Vai ser descontado direto no aposento. Isso fará com que muitos servidores que hoje não pagam IPREV passem a pagar. Então, atenção você, ganha mais de R$ 1.100 aposentado, agora vai começar a contribuir para pagar a aposentadoria de outras pessoas. Mudanças no tempo de contribuição e mudanças nas regras de transição para quem está perto de se aposentar. Então, quem está pertinho tem que prestar atenção, as regras vão mudar. Vamos lá, próxima tela. Estamos falando aqui da reforma da Previdência, a reforma previdenciária de Santa Catarina. Mudança nas idades de 65 para homens e 60 para mulheres. Essa é a nova idade para a aposentadoria. A exceção professores, aí diminui 5 anos de cada, e policiais civis, 55 anos, homens e mulheres. Nova regra. É assim que vai ser a partir de agora, idade para aposentadoria. Próxima tela, reforma da Previdência. Você acompanhando o que muda a partir de agora. A pensão por morte, então, não é mesmo? Um aposentado morreu, antes a família continuava recebendo 100% do aposento. Agora vai ser de 60%, podendo acrescentar aí 10% por dependente. A economia que o governo estimava, que seria de 26%, já caiu para 21% com essas mudanças que foram alteradas no projeto dentro da Assembleia Legislativa. 7 bilhões a menos do que o governo esperava economizar. E aí a gente está falando da economia imediata e também daquela que a gente calcula em cima de tudo que o governo gastaria se nada fosse feito. Se nada fosse feito, em 20 anos, o governo gastaria quanto? Com a Previdência, mais o déficit. Então, com tudo que o governo queria economizar, vai ser reduzido 7 bi com as mudanças que foram colocadas pelos deputados na Assembleia Legislativa. Seguimos por aqui. Aí está aprovada a reforma da Previdência, o que garante, sim, uma tranquilidade. Essa aqui é a verdade, viu, gente? A gente viu o estado vizinho, Rio Grande do Sul, garante uma tranquilidade para os futuros aposentados, aqueles que estão contribuindo hoje e que lá na frente vão querer dinheiro no bolso. Além disso, o governo deixa de retirar tanto dinheiro dos cofres públicos para bancar a aposentadoria e isso também tem que voltar para a população em saúde, em educação, em reajuste salarial para os servidores públicos e por aí vai. Importantíssimo, passou na Assembleia, o que mostra também, não é mesmo? Esta articulação mais forte por parte do governador Carlos Moisés, que teve dificuldade no ano passado, retirou o projeto, agora mais bem articulado e politicamente isso também mostra que o governador sai fortalecido com 28 votos favoráveis na base de apoio na Assembleia Legislativa. O motorista que trafega pela BR-101 no trecho sul tem percebido nas últimas semanas uma movimentação diferente. O sujeito está passando de carro. O que é isso aqui, hein? O que está acontecendo? Equipes da concessionária que administra o trecho sul da rodovia federal estão trabalhando na montagem de equipamentos às margens da rodovia. Sabe o que é? Tratam-se dos novos radares que vão fiscalizar os limites de velocidade de 110 km por hora para veículos leves e 90 km para veículos pesados.
Deixa eu lá conversar com o grande Marco Búrigo, que está ao vivo comigo na região sul, onde os radares já estão sendo instalados. O Marco vai contar pra gente a partir de quando começa a fiscalização. Segura aí, meu caro motorista, olha o radar. Eu lembro, viu, Marco Búrigo, que quando os radares foram desligados, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, eu lembro dessa entrevista: o motorista precisa ter prazer novamente de dirigir. Os radares são só para gerar multas. Inclusive, durante muito tempo, se ouviu e a gente mostrou aqui estudos por parte até mesmo do governo que os radares não interferiam nos acidentes. O que levou o governo a mudar de ideia e trazer novamente os radares nas rodovias federais? Marco Búrigo, a partir de quando o motorista tem que ficar ligado na velocidade, hein, Marco? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. O que efetivamente mudou aí a postura do governo, exatamente não sabemos, mas o índice de acidentes que tem acontecido aqui na região, isso também muda a postura para que a concessionária, coloque à disposição aí no trecho os radares novamente. E eles voltarão a funcionar até dezembro. É a informação que temos e a garantia de que até dezembro, até o final do ano, então quando começar a alta temporada, os radares estarão funcionando aqui no trecho sul. A CCR Via Costeira, que administra aqui o trecho sul da BR-101, ela pode confirmar hoje quantos serão os radares e os locais onde eles serão instalados, mas até o final do ano eles vão funcionar. Alguns pontos são determinados, são colocados aí os radares de acordo com o volume de acidentes e a concessionária ela tem monitorado aí. Perdi o sinal com o Marco, muito obrigado, mas a informação já está aqui. Até dezembro, os radares voltam a funcionar na região sul da BR-101. A concessionária confirmou para o Marco Búrigo, até dezembro, radares novamente. Veículos leves, 110. Veículos pesados, 90 km por hora. Deixa eu ir para Joinville no giro da reportagem. Eu converso com os nossos repórteres que estão por toda Santa Catarina, ao vivo, acompanhando a sua região. O que acontece aí no seu bairro, na sua cidade? A reportagem do SBT mostra. No norte do estado, a Secretaria de Saúde de Joinville confirmou a 5ª morte por dengue no município, minha gente. E nós aqui pensando que apenas o coronavírus é que preocupava. David Sacramento, vem para cá conversar comigo, porque a gente vem mostrando já força-tarefa, operações, chamamento por parte da prefeitura para as pessoas cuidarem com a dengue. E agora a 5ª morte David, que triste essa informação. Conta para a gente os detalhes. Bom dia, David. Bom dia, Fernando. Sim, é muito triste essa notícia, porque já é a 5ª morte registrada por dengue só este ano aqui em Joinville. Dessa vez foi uma mulher idosa de 68 anos que era moradora da zona sul da cidade. Ela já possuía históricos de comorbidades, como, por exemplo, hipertensão arterial e também diabetes. A morte dela foi registrada no dia 1º de junho deste ano. Em 2021, até 2021, melhor dizendo, Joinville nunca tinha registrado nenhuma morte por dengue. Só que o primeiro óbito pela doença foi no fim de abril. Já a segunda vítima era moradora do bairro Floresta e morreu no início de maio. A terceira vítima foi uma mulher de 33 anos em 13 de maio e a 4ª morte por dengue também de uma mulher de 79 anos, moradora da zona leste da cidade. Até então, o estado de Santa Catarina só tinha mortes por dengue em 2016, quando foi registrada uma morte em Chapecó e outra em Pinhalzinho, no oeste. Então, nós já tivemos 5 mortes por dengue em Joinville, aqui no estado de Santa Catarina, esse ano, e isso com certeza acende o alerta. Os cuidados são os mesmos, nós já conhecemos, somos preparados todos os dias para a doença, para ir contra a dengue, e nós já sabemos que precisamos colaborar, mantendo sempre os nossos terrenos limpos, sem os focos do mosquito da dengue, e sempre dando aquela olhadinha básica ali no terreno do vizinho ao lado, para ver se de fato ele também está seguindo essas regras. Só dessa forma a gente consegue diminuir esses números da dengue no nosso estado. Eu volto com você aí no estúdio, Fernando. David, obrigado pelos detalhes, obrigado pela informação, valeu pelo alerta. A Prefeitura de Joinville e os moradores do norte do estado têm que ficar atentos, cuidar mesmo, gente. Não tem como, eu falo sempre aqui, viu, David? Não tem como colocar só na responsabilidade o governo para que ele limpe a cidade inteira e que ele limpe a nossa própria casa.
não é mesmo? A gente tem que cuidar lá dentro do terreno, o que tem lá, é água parada e não é brincadeira, gente. A 5ª morte lá em Joinville por dengue. Obrigado, David. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Daqui a pouco o David traz os detalhes para a gente aqui de uma honraria que o presidente Bolsonaro vai receber lá no norte do estado nesta sexta-feira. A inflação percebida pelos consumidores de Florianópolis foi de 0,51% em julho. Mais uma vez, itens de alimentação foram os que mais subiram de valor. A gente vai conversar agora com o repórter Arles Amaro, que tem todos os detalhes dessa informação para a gente. Nós vamos falar de inflação. Fernando, não quero saber de economia. A gente está falando de aumentos, a gente está falando de reajuste, alimentos mais caros. Você quer saber de economia? Sim. Arles Amaro, conta todos os detalhes para a gente. Como fugir dessa inflação, meu caro Arles Amaro. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. É sim, Fernando, itens importantes, né? Refletem diretamente no nosso bolso. Os dados que eu vou apresentar agora foram levantados pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É o índice do custo de vida. Apesar aí de alguns itens ficarem mais caros, a variação mensal do mês de julho foi a segunda menor do ano. Só perdeu para o mês de abril, que ficou em 0,33%. Em julho, os itens no geral ficaram 0,51% mais caros. Um dos primeiros itens que todo mundo sente aí no bolso, né, o aumento, é claro, nos alimentos, né? Um dos itens que mais subiu nas prateleiras do supermercado foram as aves e os ovos, que ficaram em média 4,2% mais caros. Nessa questão de alimentação tem uma diferença aí para quem vai fazer as compras no supermercado e nas feiras ou para quem opta por almoçar ou jantar fora, por exemplo. No supermercado, a alta média foi de 0,33%, enquanto almoçar e jantar fora ficou 0,80% mais caros. Mas nem tudo só subiu, viu, Fernando? Itens, por exemplo, de vestuário ficaram mais baratos ao longo do ano. Por exemplo, só no mês de julho, os itens de vestuário ficaram 5,2% mais baratos e ao longo do ano, os itens de vestuário vêm caindo. Desde o início do ano já caiu 7,2%, está 7,2% mais barato vestir. Outro item que também subiu e chama atenção, e a gente tem trazido as informações aqui no SCC Meio Dia, é com relação à energia elétrica, né, que tem aumentado aí ao longo dos últimos meses. Só no mês de julho, a conta de luz subiu 5,7%. Um aumento maior do que os últimos 2 meses anteriores. Por exemplo, em maio a conta ficou 5,4% mais cara e em junho 3,8% e agora em julho 5,7%. Ou seja, Fernando, no geral tem que manter o equilíbrio, né? Algumas coisas ficam mais baratas, outras mais caras e o grande desafio de todos nós é fechar o orçamento do mês no azul. Volto contigo. E Arles, gostei dessa informação, interessante, preocupante, não é mesmo? Preocupante, nada bom para o nosso bolso, mas o assunto é interessante. Traz para mim novamente aí, jantar fora, qual foi o aumento que teve em Florianópolis nos últimos meses? Me chamou a atenção aqui, será que eu ouvi errado? Conta de novo. Almoçar ou jantar fora, Fernando, está 0,8% mais caro, enquanto os itens de supermercado e da feira, né, esse que a gente vai buscar no mercado para levar para casa, aumentaram 0,33%. Também teve aumento, mas ainda assim não é tanto como almoçar ou jantar fora. Claro que aí os bares e restaurantes, né, sofreram muito com essa pandemia e agora, é claro, natural que tenha essa inflação, mas ainda assim comprar no supermercado e fazer em casa está mais barato do que almoçar ou jantar fora. Pois é, Arles, pois é. Aí o vestuário deu uma queda, né? O vestuário deu uma queda justamente também por conta, né, que as pessoas não estavam comprando, não estavam consumindo. Arles, obrigado pela informação. Você vê essa quinta-feira chuvosa ao fundo, a Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. Este é Arles Amaro e a informação ao vivo aqui no SBT. Até daqui a pouco, Arles! O Arles está comigo aqui ao vivo em Florianópolis, nossos repórteres por toda Santa Catarina, o David Sacramento no oeste, a Andriele Zambonin está lá? Não, o David no norte. Quem está no oeste é a Andriele Zambonin, o Arco Burgo em Criciúma, a Shaina Marcon em Lages, o Arles Amaro em Florianópolis, junto com o Paulo Henrique, junto com o Cleiton Ramos. E assim a gente vai trazendo a informação de todo o estado. A grande Suelen, só não me peça aqui, viu, para completar a informação, hein? Meu caro Fernando, é Suelen? A grande Suelen? Você não quer me passar o sobrenome da Suelen?
Ele não quer passar o sobrenome da Sueli. Você tá de brincadeira comigo, hein, meu diretor? Bora lá. O SCC Meio Dia mostra em primeira mão, é isso mesmo? A homenagem que o presidente Jair Bolsonaro vai ganhar em Joinville nesta sexta-feira do Corpo de Bombeiros. Eu tenho aí a imagem da homenagem já? Ordem da Machadinha. Aí está ela, ó, as imagens. Essa aí é a homenagem, a honraria que o presidente Bolsonaro, não é mesmo? Vai ganhar nesta sexta-feira do Corpo de Bombeiros lá de Joinville. Veja só, aí as imagens desse objeto, esta homenagem que será entregue ao presidente na próxima sexta-feira. O presidente que visita Joinville, o presidente também participa de uma reunião com empresários lá no norte do estado e no sábado ele estará em Florianópolis participando de uma motociata. Quero ver os detalhes. Eu posso mostrar para o pessoal de casa agora, Fernando? Você me permite mostrar para o pessoal de casa agora os detalhes desta honraria? Então tá bom. Tá autorizado, vamos ver a honraria da Machadinha que o presidente Bolsonaro vai ganhar em Santa Catarina, em Joinville. Você confere agora, no ar. A homenagem máxima do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, a Ordem da Machadinha foi instituída em 1952 para angariar fundos para o prédio histórico que foi inaugurado em 1956 e tombado patrimônio histórico do município em outubro de 2019. A iniciativa foi do empresário Walter Meyer e já homenageou governadores, colaboradores e benfeitores. Desde que a homenagem foi criada, apenas 2 presidentes da República tinham recebido a condecoração. Juscelino Kubitschek, em 1959, e Fernando Henrique Cardoso, em 2002. 19 anos depois, Jair Bolsonaro se torna o 3º chefe de Estado a receber a honraria. Para nós é, sem dúvida, um motivo não só de alegria, de satisfação, acho que mais que isso, de orgulho, de receber o presidente da República nas instalações de uma corporação de bombeiros voluntários. A Machadinha, propriamente, é uma réplica do modelo de 1927, e é entregue uma por ano. Então, agora, por que entregar para o presidente? Porque ele é o chefe da nação, porque ele, digamos, concordou em visitar uma corporação. O que é muito raro. Nesta sexta-feira, estas paredes históricas presenciarão outro fato marcante. Esta é a 2ª vez em toda a história que um presidente da República visita o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A primeira vez que isso aconteceu foi quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participou da inauguração do Museu Nacional dos Bombeiros Voluntários, em 1997. E por aqui, todos os retoques são dados para receber o presidente, como a pintura das fachadas e o cerimonial. Seu Romeu foi o escolhido para entregar a comenda a Jair Bolsonaro. Ele tem 82 anos, sendo 63 desses dedicados à corporação. O sentimento é de gratidão pela escolha. Isso aí eu nunca esperei na minha vida para receber de tão perto o presidente da República, né, que é uma alegria para a gente também, né, que pela idade que a gente tem, né. Aí está o nosso David Sacramento, junto com o Denis Schmidt, mostrando para a gente a honraria. É essa aqui, não é mesmo? Uma honraria que será entregue ao presidente Bolsonaro nesta sexta-feira em Joinville. Um bebê de apenas 7 meses foi atingido por uma bala perdida em Chapecó, oeste catarinense. A criança passou por cirurgia e a polícia já encontrou um suspeito do crime. Quem vai contar para a gente os detalhes é a Andriele Zambonin. Pois é, olha, o autor dos disparos de arma de fogo, ele foi encontrado pela Polícia Militar com o apoio da Brigada Militar da cidade de Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul. O homem de 38 anos estava dentro da própria residência e junto com ele também foi apreendida a arma do crime. Eles foram encaminhados à Polícia Civil para a investigação. E tudo aconteceu nessa rua aqui, na rua Casulo, no bairro Seminário, em Chapecó. Os disparos aconteceram próximo àquela casa verde. A gente conversou aqui com a vizinhança que ficou assustada. Dona Maria, a senhora chegou a ver alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Eu vi todos os tiros, eu estava varrendo ali, eu vi todos os tiros, uns 6 tiros, mais ou menos. E a gente se apavorou, assim, daí quando eu vi já o homem correndo com o neném no colo.
E daí eu vi o cara, o laranja, subir para cá rápido, e daí não vi assim, né? A gente se apavorou com as crianças na creche, pertinho da creche e tudo, ó. Foi assustador? Foi muito assustador, muito. O vizinho tá tão arrasado com a criança, né? Tava pelos aparelhos respirando. Nossa. Foi muito triste. Obrigado, dona Maria. Olha, o alvo dos disparos de arma de fogo seria o condutor de um Ford Mustang que estaria aqui na rua. De acordo com a polícia, o condutor de uma caminhonete teria efetuado os disparos. Como nenhum disparo atingiu o condutor do Ford Mustang, uma bala perdida acabou atingindo, então, essa criança de 7 meses. A criança foi rapidamente socorrida por familiares, foi encaminhada ao Hospital Regional do Oeste, passou por uma cirurgia ontem e continua em estado estável de saúde. Ainda hoje pela manhã ela continuava internada em estado estável. A criança segue se recuperando, autor dos disparos preso, e a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Zambonin. Que história, hein, gente? Que história. Uma bala perdida atingiu um bebezinho de 7 meses. Bom, informação atualizada então do estado de saúde, a criança está estável ainda no hospital e a gente aqui torcendo por esta recuperação. Realmente coisa impressionante, uma bala perdida lá em Chapecó, atingindo essa criança de 7 meses. Mais um homicídio foi registrado na cidade de Araranguá. Foi o segundo em 4 dias na principal cidade do extremo oeste catarinense. O Marco Burgo está chegando com essa ocorrência policial, traz para a gente todos os detalhes. Marco, contigo. Pois não, Fernando, foi o segundo aí em 4 dias, né? Aqui no extremo sul de Santa Catarina, e um homem de 37 anos acabou morto a facada, a briga com o ex da namorada. Foi o 20º homicídio na região da Mesc, que é o extremo sul aqui de Santa Catarina. O crime aconteceu no bairro Jardim Cibele, em Araranguá. O Daniel da Luz Mota, de 37 anos, estava na casa da namorada quando, por volta ali de 10h40 da noite, chegou o ex da namorada, enfim, e aí a briga começou e o Daniel foi esfaqueado, né, no lado esquerdo do tórax. O Daniel correu para fora da casa, mas acabou não resistindo, né, indo ao chão e faleceu no local, não resistiu aos ferimentos. A PM, os bombeiros foram acionados, depois a PM isolou a área e para a chegada aí do IML, né? E de acordo com a perícia, a briga aconteceu na garagem da residência. O autor já foi identificado, tem 43 anos, a faca do homicídio, usada no homicídio não foi localizada e o autor continua foragido nesse que foi o 8º homicídio em Araranguá em 2021. E o detalhe que chama a atenção que é o segundo, né, em 4 dias aqui na cidade de Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina. Volto com vocês no estúdio. É isso aí, Marco. Obrigado pela informação. Extremo sul catarinense, lá pertinho já de Passo de Torres, a cidade das avenidas, Araranguá. E mais um homicídio. Marco Burgo acompanhando para a gente o trabalho de investigação da polícia. Impressionante, hein? Impressionante o número de homicídios lá na região sul do estado. Nós vamos falar agora sobre a produção de cristais. Você tem algum cristal aí na sua casa? Um vaso, um objeto, uma escultura? Você tem algo de cristal, Maria Estela, em casa? Uma taça. Eu tenho uma... Ah, boa! Uma taça de vinho, né? Tão simples, né? Ele foi longe, foi em vaso. Eu tenho um vaso de cristal. Um vaso de cristal? É. Tenho um vaso. Está chique, Ganhei, Fernando. mas também tenho taças. Agora você me trouxe a taça. A taça é cristal também. Taça, Mas bonito né? é um vaso, né? Aquele acabamento, lapidação e tudo mais. Fernando, Blumenau, gente, é conhecida pelo resto do país por ser a capital da cerveja, mas a cidade também tem uma longa história com os cristais. Mas você sabe como são produzidas essas peças tão delicadas, tão sofisticadas, Fernando? A Sueli Eskelsen vai mostrar. Formatos e cores que marcam história. O aprimoramento e a evolução das técnicas se unem ao costume artesanal para o acabamento impecável dos cristais.
A diferença do cristal para o vidro é a matéria. O cristal ele tem necessariamente o óxido de chumbo. O óxido de chumbo ele limpa a matéria, ele atua reagindo com o óxido de ferro presente na areia, fazendo com que a matéria final, a taça, o copo, fique mais incolor, mais brilhante e mais ressonante no tocar. Quem vem até uma loja de cristais nem imagina o trabalho e a história que existe por trás de uma peça como essa, por exemplo. E é aqui que tudo começa. O seu Rogério é um dos responsáveis por fazer parte desse processo, um dos principais processos, né, seu Rogério? Já trabalha há quanto tempo com cristal? Com cristais, 28 anos. E como é que é o trabalho do senhor aqui diariamente? O trabalho é verificar os produtos químicos, a matéria-prima, a areia, se é a normal de trabalho e ver quantidade de percas e misturar vidros e mistura para dar o cristal. Eu gosto do meu serviço, sempre foi esse. Eu trabalho hoje por causa do cristal, senão nem trabalharia. Primeiro a areia é peneirada e depois a mistura de areia com alguns produtos químicos é levada ao forno por 1480 graus para ser fundido. E aí, quando esfria em 1200 graus, começa a ser soprado para então entrar na fase de corte. Depois disso é chegada a hora de um trabalho que chama muito a atenção: desenhar todas as linhas com caneta, para então começar a lapidação. Trabalho que é herança da família e que o seu Luiz faz há mais de 40 anos com muito orgulho. Isso é uma coisa que já vem de família. Meu falecido pai começou de novo, ele fazia apresentação na antiga Casa Melman, no centro, que tinha antigamente. Na minha família, meus irmãos todos já trabalharam no cristal, todos eles. No meu caso é tradição já, né, família. O segredo é prática que tu vai pegando, né? É como qualquer profissão, é com o tempo, com a experiência que tu aprende. É o amor naquilo, né? A minha vida toda eu só fiz isso. Se eu sair daqui, eu não sei fazer outra coisa. De trabalho, estou dizendo, né? Não consigo. Só foi isso a vida toda. Desde os 14 anos. Depois da lapidação, as peças passam por polimento para deixá-las transparentes. E o controle de qualidade, claro, para garantir a perfeição. E essa história começou há muito tempo, quando um sonho que nasceu na Alemanha se desenvolveu no Brasil. Mas o impacto nas indústrias e a limitação da mão de obra trouxe a falência da antiga empresa, reconhecida mundialmente. Mas ela deu a volta por cima e se reergueu. Além de ser exemplo de sustentabilidade, a empresa reutiliza o cristal e tem produções de cristais ecológicos, feito com a sobra dos cristais coloridos. No total, são mais de 80% de todos os resíduos reduzidos. A gente é uma das poucas fábricas no mundo que faz esse tipo de trabalho. A mão de obra na Europa, nos Estados Unidos, é caríssima. Nos outros mercados, como o asiático, ao contrário do que dizem as matérias por aí, ele não existe, porque não tem o conhecimento técnico para fazer esse tipo de produto com essa qualidade. Então, a gente tem uma vantagem comparativa em termos mundiais para conseguir colocar o nosso produto nos principais mercados de luxo global. A gente gerava muito caco de cristal colorido aplicado em cristal incolor. A gente mandava mais de uma caçamba por mês de descarte. A partir do começo do ano passado, ou seja, a partir de 2020, a gente começou a fazer a fusão dos cacos e fazer cristal reciclado verde e cristal reciclado azul. Como são duas cores que combinam muito com as porcelanas, que vão geralmente na mesa posta, esse produto teve muita aceitação. São 70 anos de tradição na cidade, que já empregou mais de 15 mil pessoas. Muito mais que requinte. Os cristais são verdadeiras obras de arte. 12h34. Bonito, né? Fabricação. No sul do estado, Criciúma continua a vacinação contra o coronavírus, imunizando a faixa etária de 30 anos ou mais. Vamos começar a fazer aquele giro dos nossos repórteres por todo o estado, ver quem pode tomar a vacina hoje, qual cidade está vacinando. Bora lá! Começa com Criciúma. Marco Burgo, vem para cá, conta os detalhes. 30 anos, hein, Marco? Trintão, coisa boa, hein? Tá baixando a faixa etária aí no sul, conta tudo pra gente. Bom dia, mais uma vez.
Bom dia mais uma vez, Fernando. São 30 anos, né, de idade, a faixa etária na vacinação aqui contra o coronavírus. Há alguns dias, né, que Criciúma tem contemplado aí pessoas com essa idade. Trabalhadores da indústria com 25 anos ou mais também recebem a dose do imunizante aqui na cidade. A Criciúma, né, tem as 46 salas de vacinação abertas às 8 horas da manhã e ficam abertas até às 5 horas da tarde. Criciúma já aplicou um total de 169.777 doses do imunizante, sendo que já receberam 2 doses 46.691 pessoas e a dose única da Janssen 7.122 pessoas, já passando de 26% da população imunizada aqui em Criciúma. Voltamos ao estúdio. Muito bom, aí estão as imagens. Pode deixar as imagens do Marco Burgo trazendo para a gente os detalhes da vacinação. 30! Criciúma, 30 anos. As pessoas com essa idade já podem procurar uma das 46 salas de imunização pela cidade. Em Joinville, norte catarinense, a cidade vai abrir um centro especializado pós-Covid neste mês de agosto para tratar pacientes que ficaram com sequelas da doença. Inicialmente serão atendidos os pacientes que foram internados em unidades de terapia intensiva. O David Sacramento está chegando agora para contar para a gente os detalhes. Aliás, vai explicar para a gente, não é mesmo, quem pode procurar ajuda nesse centro para pessoas em recuperação do coronavírus. E aí, David, traz para a gente os detalhes. Olha, Fernando, a sede do Centro Pós-Covid vai funcionar em uma universidade privada daqui de Joinville, que fica no bairro Anita Garibaldi. Esse centro ele vai servir para poder atender justamente as pessoas que estão com algum tipo de sequela que foi deixada após elas contraírem a Covid-19. O atendimento vai ser nas seguintes áreas: fisioterapia, psicologia, nutrição e também enfermagem. A Secretaria de Saúde ela vai entrar em contato com as pessoas que já tiveram o coronavírus para poder saber qual é o tipo de atendimento que elas vão precisar e se de fato elas vão precisar deste suporte do município. E daí vão ser identificadas qual é o tipo de área que ela vai ser encaminhada. Mas a prioridade nesse início são mesmo as pessoas que já estiveram internadas na unidade de tratamento intensivo, nas UTIs. Agora nós vamos aproveitar aqui, né, já que a gente está conversando com os nossos telespectadores aqui, para falar sobre a agenda da vacinação aqui na nossa cidade. Primeiro vão ser vacinados hoje aqui em Joinville, né, vão ser disponibilizadas cerca de 9.000 doses e daí a prefeitura ela vai disponibilizar isso às 1h da tarde. O agendamento são para as pessoas com 32 anos ou mais. Já às 5h da tarde, se tiver mais doses ainda disponíveis aqui no município, vai ser disponibilizado o agendamento para pessoas com 31 anos ou mais. O agendamento, como a gente sabe, é no site joinville.sc.gov.br. Até aqui, o município já vacinou 283.000 pessoas com a primeira dose e mais de 100.000 pessoas já foram imunizadas com a segunda dose, já completaram a imunização. Eu volto com você no estúdio, Fernando. Direto da Central de Imunização de Joinville, David Sacramento e os detalhes da vacinação e também a novidade. Joinville vai ter um centro pós-Covid para pessoas que ficaram com sequela, que passaram pela UTI, que ficaram com sequelas do coronavírus. Obrigado, David. Lá no oeste do estado, Chapecó, a população em geral com 29 anos ou mais já está se vacinando. Deixa eu conversar aqui com a Andriele Zambonin, porque também está acontecendo a vacinação para trabalhadores da indústria e construção civil. Quero ver. Hoje estão se vacinando aqui em Chapecó pessoas com 25 anos ou mais que trabalham na indústria ou na construção civil. A aplicação destas doses continua amanhã, das 5h30 da tarde até as 9h30 da noite no centro de eventos. Também hoje estão se vacinando com a primeira dose a população em geral com 29 anos ou mais. O agendamento da primeira dose já esgotou e a abertura de novos agendamentos está condicionada
a chegada de novas doses da vacina. Outra novidade é com relação à segunda dose. A partir do próximo sábado, a UDESC do centro aqui de Chapecó também será um ponto de vacinação. Podem se vacinar com a segunda dose quem tomou AstraZeneca até 29 de maio e Coronavac até 11 de julho. A Universidade Federal Fronteira Sul também é um ponto de vacinação para estes grupos. Lembrando que o agendamento é obrigatório, é possível que ainda hoje abra o agendamento para novos grupos, então a população deve ficar em alerta. E aqui em Chapecó completaram a imunização 56.651 pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Essa é Andriele Zambonin com os detalhes da vacinação lá em Chapecó. 29 anos. Ei, Chapecó, 29 anos já pode vacinar. Em Blumenau vão conseguir se vacinar hoje as pessoas com 31 anos ou mais que conseguiram realizar o agendamento até agora. A Suelen Esquelsen vai trazer... Consegui, hein? Vou até de novo. Ó. A Suelen Esquelsen... agora fiquei fera nesse nome aí. Vai trazer as informações. Vai, Suelen Esquelsen. Olá para vocês aí no estúdio. Quem pode se vacinar hoje são pessoas com 31 anos ou mais que já fizeram agendamento pelo site da Prefeitura durante a tarde desta quarta-feira. Foram 1.100 vagas disponibilizadas para vacinação que acontece no setor 1 do Parque Vila Germânica, das 8 até as 10 horas da noite. Para quem vai tomar a segunda dose, então, é só acompanhar a carteirinha de vacinação. A expectativa é continuar a abertura para novos grupos para vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias. Eu volto com você aí no estúdio. Boa, Suelen. Obrigado pela informação. Vacinação lá em Blumenau. Na Serra Catarinense, a vacinação segue a todo vapor. Vamos para lá ao vivo conversar com a Shaina Marcon, que tem os detalhes para a gente. Quem toma a vacina nesta quinta-feira por aí, hein, Shaina? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Hoje estão se vacinando aqui em Lages as pessoas acima dos 30 anos, também os trabalhadores industriais acima dos 18 anos, gestantes, lactantes e puérperas e também os outros grupos prioritários. Mas eu chamo a atenção para os locais de vacinação. O Parque Conta Dinheiro voltou a funcionar somente no sistema drive-thru e o horário de vacinação é das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E aqui no antigo centro de triagem, no Tito Bianchini, no centro da cidade, é o novo ponto de vacinação para os pedestres e o local funciona das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Só que agora há pouco eu acabei de receber a informação da assessoria da Secretaria de Saúde aqui de Lages de que as doses estão se esgotando. Então, lá no Parque Conta Dinheiro, no drive-thru, já estão sendo distribuídas senhas para as pessoas que estão se vacinando com a primeira dose, mas as segundas doses estão funcionando normalmente. E aqui no Tito Bianchini, aqui no centro da cidade, para os pedestres, a vacinação a partir das 2 horas da tarde vai ser feita somente para quem já está apto a fazer a segunda dose. Então, atenção, todo mundo que está aí se programando para fazer a vacinação, hoje à tarde, aqui no ponto para os pedestres, no centro da cidade, no Tito Bianchini, a vacinação acontece somente para as segundas doses da AstraZeneca, Coronavac e também Pfizer. Lembrando também que o centro de triagem que funcionava aqui no Tito Bianchini, agora as pessoas estão sendo atendidas lá na UPA de Lages, que fica ao lado da rodoviária. Então, quem precisa de atendimento agora tem que se dirigir à UPA da cidade. Aqui em Lages, mais de 80% da população adulta já recebeu a primeira dose da vacina, recebeu pelo menos a primeira dose, e 37% da população já recebeu as 2 doses. Mais informações sobre a vacinação em Lages é só ligar no Tira Dúvida Vacinas no 49 3251 7601 ou 49 3251 7602. Volto com vocês aí no estúdio, Fernando. Obrigado, Shaina. Informação ao vivo, direto de Lages, na Serra Catarinense, a vacinação. Florianópolis, capital do estado, está com a vacinação de primeira dose suspensa nesta quinta-feira. Prioridade para a segunda dose em Florianópolis. A cidade espera receber mais doses para retomar a vacinação de primeira dose já nas próximas horas. A Receita Federal vai realizar um leilão de mercadorias. O evento é aberto e todos que tiverem interesse podem se cadastrar para participar. Deixa eu conversar com o Arles Amaro, que tem os detalhes dessa informação. O que vai ser leiloado, hein, Arles? Quais são os produtinhos da Receita Federal?
Aqueles que foram apreendidos, né, Arles? Aqueles que foram apreendidos, é isso? Conta pra gente. É isso mesmo, Fernando. São vários produtos aí disponíveis para quem quiser arrematar um dos 68 lotes que estão sendo disponibilizados para leilão. Quem tiver interesse pode entrar lá no site da Receita Federal e fazer a sua proposta até o dia 9 de agosto, a próxima segunda-feira. Esses produtos, né, que são apreendidos pela Receita Federal, representam aí 17 milhões de reais em mercadorias que estão indo a leilão aí, viu, Fernando? Boa parte desses lotes podem ser arrematados somente por pessoas jurídicas, porque os produtos são para fins comerciais, né? Tem peças eletrônicas, tem até produto de mineração. Mas pessoas físicas também podem fazer lances lá e arrematar um dos produtos. Tem smartphones, videogames, tem até um lote com 13.800 garrafas de vinho português que podem ser arrematadas por pessoas físicas. E tem também 6 veículos. Alguns deles têm restrição de circulação, restrição judicial de circulação, outros problemas mecânicos, algumas avarias, mas as pessoas físicas podem aí fazer um lance e arrematar. Esses lances, Fernando, essas propostas de lance podem ser feitas pelo site da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br. Entra lá no site, faz o seu cadastro, faz o seu lance, né, dá o seu lance, e aí no dia 10, terça-feira que vem, vão ser divulgados aí os nomes dos arrematadores aí desses produtos. 17 milhões de reais em produtos apreendidos pela Receita. Eles estão armazenados em 5 galpões da Receita Federal, 2 aqui em Santa Catarina, Florianópolis e Itajaí, e outros 3 no Paraná, nas cidades de Londrina, Cascavel e Paranaguá. Então, até segunda-feira que vem para dar o seu lance aí, viu, Fernando? Muito bem. Arles Amaro, obrigado pela informação. Leilão da Receita Federal. Quem tiver interesse pode entrar no site e dar o lance dos produtos que serão ofertados neste leilão da Receita Federal. Marister, está na hora da nossa última reportagem da série SCC Agro. E hoje vamos falar sobre a produção e a transformação do vime em artesanato. O vime, a Serra Catarinense, é a maior produtora de vime do país. E as cidades do chamado Vale do Rio Canoas são responsáveis por mais de 90% da produção do vegetal aqui no Brasil. A nossa equipe foi conhecer todo o processo do vime, desde a lavoura até a produção de cestarias, que geram emprego e renda para muita gente. Olha só. Ver essas varas que brotam da terra na sua forma mais natural, não imagina que elas vão se transformar em algo tão bonito. Bastam mãos habilidosas e ágeis como as do Lucas para que o vime se transforme em lindas peças de artesanato. Rio Rufino é a capital nacional do vime e por onde a gente passa consegue ver muita gente trabalhando com o material. Mas tudo começa aqui na lavoura. É período de colheita. E por isso, tem muito trabalho por aqui. A terra boa e o clima frio aqui da serra fez com que o vime encontrasse as condições perfeitas para se desenvolver. Desde 1930, o vime é cultivado aqui no Vale do Rio Canoas. E hoje, cerca de 1.400 famílias dependem dessa atividade para sobreviver. Como a família do seu Silvestre, ele e os outros 11 irmãos seguem os passos do avô e trabalham com o vime desde sempre. Meu avô tinha pés salteados assim na beira das sangue, né, na beira dos rios, que ele buscava as varinhas de vime para fabricar as cestinhas para uso doméstico, né? Trouxe isso da origem da Itália, né? Depois de colhidas, as varas verdes do vime passam por uma etapa importante. Depois de colhidas, as varas de vime são trazidas para esta caldeira artesanal, onde ficam cozinhando por cerca de 2 horas. Depois, elas são espalhadas no chão para que o trator passe por cima e a casca saia com mais facilidade. Aí, elas são levadas para esta máquina de ferro, onde as cascas são retiradas totalmente. Todo esse trabalho é feito pelo seu Paulo e a família dele, que são contratados pelo seu Silvestre e os irmãos para descascar e secar o vime, que vai para a fábrica de cestas. O trabalho deu dos 15 anos. 15 anos já temos na lida do vime. Trabalho liviano, uma parte pesada e uma parte bem boa de trabalhar. A gente gosta, é o que aprendemos a fazer. E temos na lida. Depois de descascados, os feixes de vime vão para secagem e até viram uma espécie de decoração natural.
O seu Luiz também trabalha com produção de vime e há 30 anos se dedica à atividade. Hoje o que está valendo a pena é o nosso vime, né? Tudo que eu tenho é de vime. A gente construiu bastante coisa com vime. Rio Rufino e outros 7 municípios do Vale do Rio Canoas são responsáveis pela colheita de cerca de 16 mil toneladas de vime por ano. E boa parte dessa produção é vendida in natura para mercados de todo o país. O restante vem para a maior fábrica de cestarias do Brasil, da família Basquerotti, em Rio Rufino. Aqui, mais de 50 pessoas trabalham na produção de artesanato de vime e fazem lindas peças que são comercializadas mundo afora. Com a chegada da pandemia, seu Gilmar viu a procura pelas cestas aumentarem muito e ele teve que contratar mais gente para dar conta da demanda. A fábrica produz 2.000 cestas por dia, mas ele conta que teria que produzir 5.000 para dar conta de tantos pedidos. A venda online cresceu muito, né? E daí, como as lojas estavam fechadas, a pessoa procurava um presente, o que acontecia? Ia para a internet e comprava online. E um presente que todo mundo gosta de ganhar é uma cesta de café da manhã, uma cesta de Natal, uma cesta de Páscoa, que é o que a gente trabalha, é a linha de embalagem, que não está dando conta mesmo dos pedidos. O Lucas já é veterano na arte de trançar cestas de vime. E há 20 anos, o artesanato é a sua paixão. Eu me identifico, eu faço algo que eu gosto. Que qualquer trabalho, vamos dizer, dignifica o homem. Enfim, isso aqui, tudo que eu tenho hoje na minha vida foi adquirido através daqui. É algo que eu faço com paixão. Os gêmeos Bruno e Daniel têm 16 anos e aprenderam a trabalhar com o vime para complementar a renda da família. A gente estava sem fazer nada em casa, daí a pandemia não tinha nada que fazer, devemos trabalhar. E foi difícil aprender? Não. Um dia só, cedo só, vai pegando jeito. É com o tempo. Em Bocaina do Sul, são mais de 100 famílias que dependem do vime. Por aqui, são mais de 150 hectares de área plantada. Segundo a Ipagre, essa área era maior, mas a falta de mão de obra para trabalhar na atividade tem diminuído a produção no município. O que ocorreu, assim, nos últimos 10, 15 anos, houve uma redução de área de cultivo, porque ela demanda muito mão de obra, tanto por preparo para o plantio e colheita e também depois na transformação, no preparo das varas, né, na secagem das varas, ele tem que ser descascado, cozido e descascado. Isso demanda muita mão de obra e tem sido difícil dos agricultores conseguirem mão de obra na época do preparo. Às vezes é só a família e poucas pessoas nem sempre conseguem, então, desenvolver essa atividade. Para incentivar os produtores e artesãos de Bocaina do Sul a expor seus produtos, o Grupo União do Vime está inaugurando um espaço para a venda dos artesanatos de vime às margens da BR-282. O vime também é tudo daqui, né? Na verdade, então vai agregar valor para as famílias daqui de Bocaina do Sul. Nosso interesse maior é divulgar. Que tu divulgou, tu vendeu, né? Então... O vime é agro que gera riqueza e valorização de quem produz, seja no campo ou na cidade. Boa, Shaina! E olha, a Prefeitura de Florianópolis criou um auxílio que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica e jovens que completam 18 anos e precisam sair dos abrigos fornecidos pelo poder público. O Paulo Henrique ele foi entender melhor como é que funciona esse benefício e quais os impactos dele na vida dessas mulheres. Olha só. De todos os atos covardes existentes, a violência contra a mulher é o mais desprezível e, de forma contraditória, um dos mais comuns. Fui muito humilhada, sabe? Ele cortou meus cabelos, raspava minha cabeça, ele me fez coisa comigo, estou toda marcada. Isso aqui foi fogo, pegou fogo na minha casa, tive que salvar meus bichinhos. Ele botava fogo nas minhas roupas, eu nunca tinha roupa. Ele jogava na rua e botava fogo, botava gasolina. Dizia todo dia que ia me matar, ele é bem louco, cheio de droga, né? Ele batia muito nos filhos, muito em todo mundo. Ele é bem... Nenhum filho gosta dele e as filhas hoje não falam comigo porque eu fiquei muitos anos com ele. Minha neta precisou crescer para mim sair dessa vida. Minha neta hoje tem 30 anos. Então ela me tirou, ela que me tirou. Ela levou numa advogada, eu não conseguia sair. Desde os 14 anos com uma pessoa é bem difícil, né? Eu nunca fui na rua, eu não tenho amigos. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, foram registradas uma denúncia por minuto durante todo o ano de 2020 no Brasil.
A pandemia se mostrou um fator responsável pela diminuição das agressões praticadas na rua, mas trouxe à tona os verdadeiros inimigos dentro de casa. Tu vai na delegacia, não adianta nada. Eu tenho dessa grossura de B.O. Não adianta nada. Ele diz que come com farinha. Porque tudo é amigo dele, tudo é, sabe? Tudo é conhecido dele. O delegado chegou a me chamar de vagabunda. Era medo, pavor. Não. Eu não casei por amor, eu nem conhecia ele. Eu fui chorando dentro de um táxi para o meu casamento. Aí o menino que me levou, ele estudou comigo no instituto, ele me limpava o rosto, eu estou chorando o tempo todo, né? Limpava o meu rosto e continuava para me levar para a igreja chorando, já imaginou? Vestida de noiva, toda lindona, toda... nem sabia andar de sapato de salto, eu sou pequenininha hoje, era menor ainda. Depois é que a gente cresce, né? A minha mãe se arrependeu depois, que ela viu com quem ela tinha me botado. A dificuldade de se ver livre em uma relação tóxica, onde a violência doméstica faz parte do cotidiano, é tanta que foi necessário encontrar uma forma silenciosa de pedir socorro. O programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica agora é lei em todo o país. E a mulher vítima desse abuso, ao mostrar o X na palma da mão, deve receber ajuda do estabelecimento em que estiver. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Apesar de ser tratada como um presente da sociedade para as mulheres, a lei é resultado da condenação de um país que até 2006 agia de forma negligente com os casos de mulheres agredidas. Mas, além do crime, existe também a assistência necessária e muitas vezes não oferecida para as corajosas mulheres que se impõem contra a violência. Ele vendeu vários apartamentos que eu tinha, várias casas. Eu deixava tudo, né? Bem burra. Aí só sobrou essa casa. Agora ele quer a metade. Ontem o moço da imobiliária veio aqui, Dona Lorete, vai sobrar para a senhora só uns 160. Eu tenho que tirar a minha parte. Aí onde que eu vou comprar casa com esse preço, eu nem sei. 23 anos, eu voltei para ele, aí tive mais 2 filhos. Eu já tinha 2. Aí eu voltei porque a minha mãe fazia, sabe, não, que tu não se sustenta sozinho, eu era muito novinha, né? Tens que ficar com ele. Aí eu voltei, ele ficou uns 3 anos quieto. Depois começou de novo. Pensando nesse fator que impede muitas mulheres de pedir socorro, a Prefeitura de Florianópolis criou um benefício. O benefício do desacolhimento é um grande avanço para toda a cidade de Florianópolis, que proporciona um passo a mais para a autonomia financeira das mulheres em situação de violência e também para jovens que completam 18 anos e passam a sair dos nossos abrigos, termina a medida de proteção. Então, esse benefício é previsto para atender com um salário mínimo por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, visa proporcionar autonomia financeira para essas pessoas, né? Ele vai ser prioritariamente utilizado com questões de moradia, com despesas relacionadas à moradia. As ações do Agosto Lilás vão durar até o fim do mês. Nelas, a Prefeitura pretende mostrar que as mulheres vítimas de violência doméstica podem encontrar abrigo seguro após o término da relação. Nossos serviços, o CREM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, atua durante todo o ano. Nós vamos divulgar, proporcionar para essas mulheres um espaço, primeiro para que elas identifiquem, no caso de dúvida, se a relação que elas vivem é uma relação abusiva, uma relação tóxica. E dar toda a possibilidade, toda a condição e acolhimento para que ela se encoraje a efetuar a denúncia. E que os relatos de quem sentiu na pele a dor e sofrimento sirvam de exemplo para outras. Não tem nada que ficar toda a vida agarrado naquele cara só porque ele tem dinheiro, entende? E isso a maioria das mulheres fica com medo. Nós antigas, as novas não ficam não, né? As meninas novas não. E eu estudei, eu trabalhei, eu não devia ter ficado preso. Eu fiquei porque tinha a cabeça de antigamente. Mas eu mudei, hoje eu não ficaria. Nunca mais. E agora eu tenho um recado para vocês, ó. Se você sempre quis empreender no ramo da beleza, mas não sabe exatamente por onde começar, o Boticário tem uma dica para você hoje. Ao se tornar um revendedor do Boticário, mais do que vender os produtos de beleza que todo mundo ama, você começa a trilhar um caminho de sucesso em direção aos seus sonhos. E o Boticário quer que você brilhe muito. Por isso, se você fizer o cadastro e se tornar um revendedor até o dia 8 de agosto,
pode aplicar o cupom BOTIFLOR na sua primeira compra e ter 50% de lucro no Florata, que é uma das perfumarias femininas mais queridas e vendidas do Boticário. Então, faça o seu cadastro online agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na sua tela e torne-se um revendedor ou uma revendedora do Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. 1h. Seguimos por aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Tá chegando aí a política. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, aprovada na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Já está com a gente aqui Cláudio Prisco, que acompanhou todas as movimentações, as manifestações, discussões também, não é mesmo, entre os deputados e aquelas medidas que foram tomadas pelos parlamentares para promover algumas alterações. Vamos à reforma, Prisco? Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde. Romeu, roda VT. Esse que está se aproximando ali é o deputado Ivan Nats, aquele de paletó azul. Fazer uma média com os líderes sindicais. Sim, porque se a gente observar as imagens, não tem servidor público aí. Não tem servidor. Esses estão tentando empurrar a grade, invadir a Assembleia, investindo contra trabalhadores do funcionalismo público estadual, que são militares. Houve a necessidade de acionar a tropa do BOPE para efeito moral, ali atrás, bombas de efeito moral e também spray de pimenta. Dá para olhar o perfil deles, esquerdopatas, militantes partidários, e fica tudo muito claro. Não se vê servidor público aí. Aliás, se mobilizaram. Pode continuar rodando o VT, Romeu. Se mobilizaram tardiamente, disse isso ontem, como também acabamos falando, que dificilmente teríamos uma votação abaixo de 28 dos 40 deputados. Ok, tá bom, Romeu. Tá bom, não vamos dar muito cartaz para esse povo, essa gente aí, não. Não merecem. Pode tirar do ar. Pode tirar, chega. É isso aí, deu para eles. Então, falamos aí que, no máximo, o governo asseguraria 28 votos. Necessitava na PEC, proposta de emenda constitucional, 2/3, 24. E no PLC, projeto de lei complementar, bastariam 21 votos. E nenhuma das 4 votações, porque são em 2 turnos, PEC e PLC, nenhuma baixou dos 28 vaticinados ontem aqui, mostrando uma maioria de votos tranquila, bancada consolidada, majoritária do governo Carlos Moisés. Antes de mais nada, foi uma vitória do Estado. Essa votação ontem da reforma da Previdência era um assunto de Estado, não de governo. Indispensável, sem dúvida nenhuma. Agora, claro que, politicamente, Carlos Moisés auferiu, logrou uma vitória política. Política no contexto administrativo e junto ao empresariado, junto a setores da sociedade que têm o discernimento para perceber da necessidade da aprovação da reforma da Previdência. Já junto ao funcionalismo, claro que isso provoca um desgaste, Fernando. Exatamente. Claro que o governo agora já vem com aquelas medidas que falamos aqui em outras oportunidades, de reposições salariais. Reajustes. Que para saúde, segurança e demais servidores, o gatilho só vai ser startado de forma escalonada a partir de 1º de janeiro. Em função de quê? Lei federal, pandemia, recursos federais da União transferidos para estados e municípios, proibição de qualquer reajuste até 31 de dezembro de 2021. Mas, na questão da educação, buscando um artifício do plano de carreira, vão tentar, já retroativo a fevereiro, estabelecer um piso de 5 mil. Para a segurança pública será de 6 mil, mas só, como disse, a partir de 2022. É uma forma de minorar, de minimizar o prejuízo com a reforma da Previdência. Só que aí nós precisamos tratar de um segmento.
que são os aposentados e as pensionistas. Esses que já estão na inatividade, que carregaram o Estado nas costas como funcionários, muitos já aposentados há décadas e que vão ter um prejuízo no orçamento doméstico. Aí, para esse segmento, é fundamental que o governo do Estado também encontre uma válvula de escape para tentar neutralizar, nem que parcialmente, Fernando, o prejuízo que vão acumular. Porque são aposentados e pensionistas que percebem pouco. E isso representa para eles. Recebem pouco, né? Qualquer valor. Um aposentado de R$5.000 não recolhia nada, vai recolher R$700. Isso representa. 14%. E isso significa 60%. Essa medida vai atingir 60% dos aposentados que estão hoje na inativa. Então, para esse segmento, nós vamos ficar aqui vigilantes, porque o Estado está arrecadando bem, vai atender vários segmentos do funcionalismo, mas que estão em atividade, e nós vamos estar aqui para cobrar uma forma de minimizar o prejuízo desse segmento. Mas ficou dentro da economia prevista, Prisco? Sim, no atuarial, a economia que era de 39 baixou para 32, mas já naquela composição do substitutivo global que foi acertado. Então, muito bem. Na financeira fica também nas 2 décadas em 22 bilhões. 22 bi. Próximo assunto. Vamos para a Nacional. Arthur Lira. Fecha, Romeu. Arthur Lira do lado direito, presidente da Câmara, e à esquerda, o deputado Felipe Ramos, do PSL do Paraná. Ontem, Arthur Lira já havia dado uma estocada. E teve outra. Ele não questiona fraude nas urnas eletrônicas, mas ontem sustentou a amostragem. Mais transparência. Ou seja, de alguma maneira, já está se movimentando em termos de posicionamento. E mais do que isso, o relator entregou ontem o seu parecer, o seu relatório, que já está sendo discutido, que deve sair fumaça branca no final do dia, com relação a voto impresso. Pois muito bem, ele coloca um outro aspecto, um dispositivo que reduz o poder do Tribunal Superior Eleitoral na investigação do processo de votação. Isso é sintomático. Isso certamente tem o apoio de Arthur Lira. Vale lembrar que ontem assumiu o Ministério da Casa Civil quem? Um outro integrante do Centrão, correligionário de Arthur Lira, que é de Alagoas, Ciro Nogueira é do Piauí, são as 2 principais lideranças do PP progressista e os principais líderes do Centrão. Para a colocação desse dispositivo já tem apoio de Arthur Lira. Já. Ou seja, já estão se posicionando em relação ao TSE, que está avançando o sinal, que está com muito apetite. Fernando, está faltando moderador de apetite para os senhores ministros. Até porque gostam muito de lagosta, tem contratos para aquisição de lagostas, de champanhes, de vinhos extraordinários, estrangeiros. Mas, mesmo com isso, tem que ter moderador de apetite no contexto político-administrativo funcional, senhores ministros. Próximo telão. Vamos lá, Fernando, próximo telão. Aí, eles sempre estão sendo homenageados por nós aqui, né? Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Pois muito bem, os 2 ministros. Barroso, presidente do TSE, que vai ser sucedido ano que vem por Alexandre de Moraes, estão sempre em dobradinha, sempre fazendo aquele joguinho básico. Pois muito bem, ele, presidente do TSE, encaminhou para o Supremo pedido para incluir Jair Bolsonaro no inquérito imoral e ilegal, e já falamos disso aqui várias vezes, criado lá em março de 2017, 18, quando o petista Dias Toffoli era o presidente do STF. Pois bem, pediu para que Jair Bolsonaro viesse a ser investigado. E, claro, Barrosinho pediu, Xandão
assimilou, aceitou e está investigando agora, já passaram a investigar, Jair Bolsonaro. Segundo Alexandre de Moraes, ele está cometendo 11 crimes diferentes, Jair Bolsonaro. Sim, porque Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, ministro da Justiça, ele é delegado, ele é promotor e ele é juiz. Ele faz acontecer tudo. Ele abre, investiga, denuncia e julga. Tudo com ele. Atribuições máximas para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que me parece, Fernando, que estão passando de todos os limites aceitáveis. Ontem eu quis falar e não deu, mas hoje eu vou falar. Estão fazendo o jogo de Jair Bolsonaro. Ao levantar essa tese de torná-lo inelegível, Jair Bolsonaro, ou mesmo de impugnar a candidatura dele de Mourão lá atrás e de tornar inelegível lá na frente, eles estão fazendo o jogo de Jair Bolsonaro, que vem dizendo que os ministros estão jogando fora das 4 linhas da Constituição. E eles são os principais guardiões da Constituição, deveriam ser, pelo menos. Jair Bolsonaro manda recado. A grande movimentação está sendo preparada para setembro. Nós já falamos disso aqui na semana passada. Expectativa de 1 a 2 milhões de brasileiros. É sempre bom lembrar que tem 3 segmentos da sociedade brasileira que estão fechados com o presidente: caminhoneiros, motociclistas e evangélicos. E tem outros segmentos da sociedade que o respaldam. Bolsonaro já teve 35% da população como fiéis escudeiros? Sim. Queimou gordura com as bobagens que fez e disse? Queimou, baixou para 25%. Mas essa narrativa que ele criou do voto impresso auditável, ele já está recuperando nessa narrativa. E há uma mobilização. Não se fala mais da CPI do circo, que esvaziou-se, está naufragando. Não se fala mais em crise sanitária e nem o resultado dela, a econômica. Hoje só se fala em voto impresso. O presidente conseguiu trazer para si o monopólio das atenções e o protagonismo de um debate político, que poderá resultar lá na frente numa situação delicada. Tudo bem, Prisco. Nós estamos próximos, Fernando, de uma ruptura institucional. Vale lembrar outra coisa. Os militares ficaram, para fechar, de fora, os militares estaduais, bombeiros e militares das polícias militares estaduais ficaram fora da reforma da Previdência. Tem aí um sistema único para eles. Eles têm recebido muitas atenções por parte do governo. As Forças Armadas estão alinhadas ao presidente. De modo que, se lá em setembro, até lá, não tivermos descortinado alguma coisa mais ou menos objetiva em relação à transparência e segurança na votação, poderemos ter problemas. É bom ficar atento, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo.